Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Muito prazer, estamos aqui para mais um programa Momento de Conversa. Hoje aqui estamos com um convidado ilustre, né? Um amigo nosso que já esteve aqui várias vezes, né? No outro formato. E é o irmão Rafael Oliveira. Irmão Rafael, dá a sua saudação para o nosso público aí. Amém. Deus continue abençoando mais uma vez os irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui gravando este programa novamente, né? É uma grande bênção para nós poder estar aqui contribuindo, né, com o nosso testemunho de vida, né? Porque a nossa vida é um testemunho, né? Então, assim como eu estava comentando com o Mateus aqui um pouco antes do programa, né? Nós cremos que Deus que habita em nós, então nós temos que testificar, né? Sobre o nosso testemunho, testificar sobre as nossas vidas, porque a nossa vida abençoa o próximo, né? Exatamente. Então é uma grande bênção nós estarmos aqui, né? Agora nós estamos com um novo formato de programa, né? Então nós cremos que tudo aqui está sendo dirigido por Deus, né? É uma grande alegria mesmo estar aqui e poder contribuir, né, com este programa, né, que é uma obra para Deus, né? Amém, amém. E você, irmão, deixar, não sei que eu esqueça, né? Deixa aí seu like, já, se você não segue a gente, se inscreva no nosso canal e acompanhe aqui o nosso conteúdo. Eu creio que Deus vai te abençoar de alguma maneira, né? O nosso trabalho é para Deus e para o povo de Deus. E tudo o que Deus faz para o seu povo sempre traz ótimos resultados. Sim. E hoje, então, vamos para o nosso momento de conversa, né? Bom, Rafael, desculpa a pergunta, mas com quantos anos o irmão está hoje? Hoje eu tô com 19 anos. 19 anos, 19 rapaz. anos, né? Eu tô jovem ainda. Bem jovem. Nem jovem ainda. O irmão hoje participa, faz parte, né, de uma equipe que tem aqui na juventude, que mexe com a administração, com a organização, correto? Sim, sim. Desde pequeno, assim, né? Eu nasci na mensagem, né? Meus pais também nasceram na mensagem, assim, eu também nasci na mensagem, né? E desde pequeno, assim, eu sempre quis ocupar um cargo, assim, na igreja, né? Eu lembro que meu primeiro cargo, assim, foi na orquestra, né? Na época da Sim. orquestra eu comecei tocando flauta ali. Depois eu comecei a tocar trompete, depois eu comecei a tocar nos cultos da igreja, né? E sempre foi assim, né? Ocupando o cargo e como agora, né, eu não sou mais músico, mas ainda não deixei de exercer uma função na igreja, né? Sempre trabalhando ali. Sempre trabalhando assim, eu sempre gostei assim de ajudar em algo assim na igreja, né? Eu nunca me vi assim apenas chegar aqui. É claro que cada um tem sua função no corpo de Cristo, né? Mas eu não me vejo assim chegando na igreja e sentado ali sem ocupar algum cargo assim. Eu gosto de me movimentar, sair na hora do culto, ajudar ali, ajudar aqui, né? Sempre tá trabalhando para a obra de Deus, né? Amém, rapaz, amém. É sempre esse desejo voluntário que Deus É, desperta em algumas pessoas, sim, né? Não que é errado que quem não faça, né? Mas Deus ele levanta alguns às vezes para trabalhar em uma parte, é, porque tudo se encaixa dentro do sim, corpo, né? sim. E O profeta mesmo ele fala, né, que cada um ele tem a sua função no corpo de Cristo, né? É, às vezes tem aquele irmão que pensa, mas eu só venho aqui no culto, eu fico sentado, bato palma, mas aquela ali é uma função. sim, Se não tiver a sua função ali, então o corpo de Cristo ele não é completo, né? exatamente. Então, assim, eu sempre gostei de ocupar uma função aqui, né? E, e tipo assim, eu não me vejo, como eu falei, eu não me vejo parado assim, né? Sem exercer algo, né? Porque quando eu tocava na orquestra, né? Eu tocava ali no púlpito ali, há algum tempo eu fiquei meio desanimado assim, né? E parei de tocar. Sim, E eu fiquei um tempo sem exercer cargo assim, mas sempre no corpo de Cristo, né? sim. E assim, nesse meio tempo assim que eu parei de tocar, eu lembro que eu comecei a pregar, né? Foi bem na época que começou a pandemia, né? Comecei a pregar ali e até hoje assim eu ainda prego assim, mas tô precisando como diz o pastor, eu tô precisando de uns puxão de orelha pra voltar, assim, né? Você Mas é meio Jonas, né, é, rapaz? Você quer vir pra tarde quando te chama, né? mas Brincadeira, velho. os bons sempre me viram aqui, né, nos programas de conversa, né? Sempre gostei de estar aqui ajudando. E como o Matheus disse, hoje eu trabalho mais na parte da administração dos jovens, né? Junto ali do lado do irmão Vinícius, né? Trabalhando junto ali.
É até algo interessante, assim, que na administração dos jovens, assim, ano passado eu tive uns problemas pessoal, assim, né? E eu mandei mensagem pro Mon Jonas, que é o nosso líder, né? E o Mon Vinícius, aí eu avisei que eu ia dar um tempo, assim, que eu não ia participar mais da, dos jovens, assim, na parte da liderança ali, né? De organização, assim. E para mim foi um dos momentos mais difíceis, assim, né? Porque nesse momento que eu falei que eu não ia mais participar, foi como se algo se desprendesse de mim, sabe? Sim. Até comentei com o irmão Matheus me ajudou muito a passar por essa fase aí. E, tipo assim, era como se faltasse algo dentro de mim, assim, eu não me via bem, assim, eu sentia que tava Se faltando algo estivesse dentro fora de de mim. lugar, né? Se eu estivesse deslocado, né, É, de onde você tem que estar, porque, né? tipo assim, era bem corrido, assim, né? Ainda mais ultimamente, assim, que nós estamos tendo bastante atividade, assim, com os jovens, né? Então, assim, quando eu tava no serviço ali, ela era conversando com o Vinícius, com o Jontas, né? Resolvendo as coisas, conversando com os jovens. Aí chegava em casa e já ia lá na casa do Vinícius pra fazer reunião. Aí, no dia de sábado, a gente chegava aqui mais cedo na igreja pra botar alguns pontos em ordem. Então, era bem ocupado assim, né? Então, quando eu falei que eu não ia mais fazer parte, é como se algo saísse dentro de mim, assim, né? Tipo, como se ficasse um buraco ali, um vazio, né? E tanto é que quando eu saí foi até em dezembro, né? Aí quando foi agora em janeiro, eu já pedi pra voltar, assim, que não aguentei, né? Faz falta, É, né? faz falta. Mas e aí, conta assim pra gente um pouco, assim, irmão Rafael, não sei se muitas palavras, mas como tem sido essa, porque, assim, você, não que, são coisas diferentes, né? Exercer como um músico, ou outra função. Nessa função agora que o irmão tá, pela graça de Deus, aí, exercendo na parte da administração, como tem sido, né, por irmão, assim, essa experiência, né? Porque é uma responsabilidade diferente, não que um é maior que o outro, né? Mas é uma responsabilidade diferente. Como que tem sido por irmão aí nessa parte, esse trabalho, essa experiência? Para mim tem sido uma experiência incrível, né? Poder estar trabalhando nessa parte com jovens, né? Eu creio que cada um tem a sua função no corpo de Cristo, né? Se eu não me engano, na mensagem influência, o profeta fala que se Deus te colocou como uma mãe, dê o seu melhor ali como uma mãe, né? Tipo, se você é uma mãe que seu esposo trabalha e você fica em casa cuidando dos seus filhos, então dê o melhor ali, porque há outras mães se espelhando em você, né? Então, nenhum cargo assim, vamos dizer, nenhum cargo é maior que o outro, né? Cada um tem sua função. Você pode estar num cargo ali que você acha que ninguém está te vendo, mas o profeta fala, tem alguém ali te observando o seu modo de agir, né? Então, você que é mãe, né? Então, tem outras mães observando a forma que você cria seus filhos, né? Então, assim, falando assim como tem sido essa experiência para mim, é uma experiência única, assim, né? Poder trabalhar com jovens e é algo que eu gosto muito que eu não me vejo sem estar nessa posição, assim, né? Porque é algo que faz parte de mim, né? Como eu disse, eu já tentei sair, mas eu sempre voltei, né, para essa função. Se o senhor poder repetir a pergunta para mim, que Qual que mais é a sua experiência, né? Como tem sido essa experiência por irmão nessa parte desse trabalho? sim, justamente aqui acabei dando uma volta aqui, Fica tranquilo, rapaz. esqueci É a uma pergunta. conversa. Mas respondendo a pergunta do irmão Matheus, é uma grande experiência, né? E assim, é algo que tem me ajudado, assim, né? Porque, assim, que nem uma vez a gente teve uma conferência aqui, o pastor Alder, ele perguntou, né? O que que te mantém de pé como um jovem, né? Então, eu creio que o que me mantém de pé, o que está me sustentando até hoje, é a função que eu ocupo, né? Porque cada um deve ter uma experiência com Deus. E cada um tem algo que mantém você de pé, porque, por exemplo, falando mais voltado para nós jovens, nós temos no dia a dia muitas lutas, muitas provas, assim, e às vezes a gente acaba nos desanimando, assim, a gente às vezes fica alguns cultos sem vir na igreja, fica desanimado, e o que tem me sustentado aqui até hoje na casa de Deus, que eu posso, sem sombra de dúvidas, falar, é o cargo que eu ocupo aqui, né? Então, isso tem me ajudado como tanto na minha vida pessoal como na minha vida pessoal com Deus, né? Na minha vida espiritual. Uhum. Mas rapaz, até comentando, eu acredito que o irmão tenha visto, de que nós gravamos com o nosso precioso líder, irmão Jonas, né?
Ele até comentou mais ou menos nessa linha. Ele disse que quando ele estava lá em Confresa, se eu não me engano, na cidade, ele era um jovem sozinho, né? E o que lá na congregação que ele estava lá, e o que ele falou assim, o que fortaleceu ele foi quando ele começou a se envolver com as coisas de Deus, Sim, né? Na igreja ali, ele começou a tocar, depois começou a cantar, e a gente vê assim que tudo é dom, né? O irmão Brown explica que um dom é uma facilidade que você tem para algo, né? Então, uma diferença de dom e ministério, né? O ministério, coisa dom é várias coisas. Pessoas têm dom, né, para a parte de tecnologia, dom para várias coisas, tem facilidade com aquilo, né? A gente vê que o dom que Deus dá para cada um, não é a gente que sustenta o dom, muitas vezes é o dom que nos sustenta, é. né? É o trabalho que a gente presta para Deus ali. Isso é maravilhoso. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto assim, irmão? Vamos falar um pouco mais da sua vida. Vamos Opa, conversar aqui. Pai, me diz uma coisa, eu vou estar com 19 anos, né? Ainda sim. bem jovem. Mas como que tem sido, como que foi, na verdade, assim? Conta um pouquinho pra gente, assim, como que o senhor conseguiu vencer? Porque é uma idade, assim, frenética, né? Uma idade de mente acelerada, a parte da adolescência. É. Mas como que o senhor conseguiu vencer? Como que Deus te ajudou a passar pela adolescência e se permanecer nos caminhos do senhor? Porque a gente sabe que é uma fase onde o diabo, ele... Porque falta muita maturidade, né? É Sim, uma idade, assim, onde é muitas coisas que o diabo joga na mente, a cabeça pensa uma coisa e tal, e os hormônios também, né, que nós vivemos em um corpo de carne. Então a luta é muito grande. Não que em outras idades não seja, né? sim. Mas é uma parte que falta experiência e é Deus para nos ajudar ali. Como que, conta um pouco pra gente dessa parte, né, da adolescência do irmão, como que Deus o ajudou, sustentou? É. Essa parte de jovem é bem complicado, assim, né? Porque hoje, assim, eu já tô com, mês que vem, né, já vou completar 20. A gente, querendo ou não, já tá um pouquinho mais madurinho, assim, Sim, né? Mas falando na parte de jovem, assim, quando a gente, entre uns 10 anos ali, a gente sempre é, tem aquela parte meio complicada, assim, né? Até às vezes a gente olha para esses jovenzinhos de 10 anos, assim, eles sempre querem estar na moda, assim, né? A gente fala, até mais, rapaz, né? Até uns aí você pega de 12, 13, hoje 14, a gente 15, fala, rapaz, 16. olha o que esse jovem tá fazendo aí, vestindo essas roupas aí, tipo, mas a gente compreende, assim, porque a gente já passou, assim, a Às gente vezes a sabe nossa que idade foi até é, pior, né? justamente assim, mas na minha parte de juventude, assim, né, Deus sempre tem me guardado, assim, é, eu cresci, né, como eu falei, né, eu cresci na mensagem, e meus pais sempre me incentivaram, assim, né, vir aos cultos, e uma coisa que meus pais sempre me ensinaram também era nunca vir na igreja somente porque eles vinham, né. Até teve uma época que eu era bem jovenzinho, assim, eu tinha uns 6 7 anos, assim, e meus pais, eles estavam desviados, né? Eles não estavam congregando, mas sempre que eu tinha oportunidade eu vinha para a igreja com o meu avô, né? O meu avô, irmão Juscelino, creio que a maioria dos irmãos conhece, né? E assim, eu sempre vinha com meu avô, né? Eu praticamente meio que morava com ele, né? Porque minha mãe, ela trabalhava, aí eu ficava, mais dia de semana eu ficava mais lá, né? Na casa dele. E às vezes também quando eu tava em casa, a gente sempre ligava pra ele, ele morava na rua de casa, né? Aí ele passava lá e trazia o meu irmão pro culto. E sempre minha vida foi, né, na igreja, assim, né? Embora a gente já teve muitos momentos, assim, que a gente ficou desanimado, assim, que não vinha na igreja, assim, mas o que nos mantém de pé, assim, é sempre você ter temor pela palavra de Deus, né? Embora às vezes a gente fica, assim, uns meses até sem vir na igreja, mas algo que eu nunca perdi foi o temor, né, pela palavra de Deus. E eu creio que Deus ele tem me sustentado assim, né? Até hoje Deus tem me sustentado porque como jovens nós estamos aqui nos caminhos do Senhor até hoje, é somente a graça dele, né? Porque você que é jovem, você não entende o que eu estou falando, né? Até os irmãos mais velhos que já passaram pela juventude vão entender e vão saber o quanto que é complicado você ser um jovem, né? Neste mundo que nós estamos vivendo, principalmente nos dias atuais de hoje, né? Como tem de tudo, né, para tentar tirar você dos caminhos do Senhor, né? Eu até estava comentando com o pessoal do meu serviço lá essa semana, eu lembrei que agora eles estavam falando, nossa, Rafael, você sempre foi bonzinho, assim, comportado, assim, né? Aí eu peguei e contei uma história para eles que na minha época de escola, né, eu era
Mas eu era bem, era bem atentado, assim, né? Eu era aquele crente, assim, que queria ser descolado, sabe? Na minha época de escola, assim, no oitavo, nono ano, assim, no sétimo, assim, eu sempre andava, assim, com os malocas, assim, né? É. Uma força de expressão, né? Sempre andava com esses caras que fumava, saía, assim, essas coisas, assim, e eu até parei pra observar, assim, como que Deus tem me guardado, porque embora eu andava com ele, assim, e querendo ou não, eles ofereciam, né, é, maconha ali, cigarro pra você fumar, te chamava pra você ir numa festa ali, mas Deus sempre tem me guardado e graças a Deus eu nunca coloquei nada na boca desse tipo, né? E Deus sempre tem me sustentado, né? Até é algo que nós devemos agradecer a Deus, né? Eu contei esse daí pro pessoal do meu serviço, eu comecei a refletir, né? Pelas coisas que eu passei assim, eu falei, meu Deus, como que Deus me guardou assim, né? Até numa época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como jovem aprendiz, né? E querendo ou não, assim, era jovem assim da mesma idade que eu, né? E querendo ou não, você tinha que trabalhar junto com eles aí, né? E sempre tinha convite, assim, né? Ah, vamos ali sair. E às vezes a gente falava não, eles falavam, ah, rapaz, por quê? Você não quer ir? E até uma vez lá eles organizaram uma festa, né? Só entre os jovens que trabalhavam ali na empresa. Aí eles falaram, ah, tem escapatória pra você não ir, né? E sempre eu arrumava uma desculpa, mas nunca fui assim, né? Então a gente sempre preservei Preservou. Aham. dentro de mim aquilo que eu fui ensinado aqui na igreja, né? E sempre mantendo o temor pela palavra de Deus, né? Exatamente. Amém, meu irmão. Como o senhor falou, né? Deus, ele vem guardando a gente, né? E eu sei que às vezes né, o jovem que está do outro lado pode estar passando até provas semelhantes, né? E Deus, ele sempre de uma maneira ou de outra, ele nos guarda, né? Às vezes ele manda uma pessoa para te dar um conselho que às vezes você Sim, nunca, né? Você fala assim, rapaz, a pessoa falou e encaixa com a vida. Tem várias maneiras, né? Multiformas, né? Tantas formas que Deus trabalha, né? Mas maravilhoso, meu irmão. E hoje o irmão tá com 19, 20 anos, se não me engano, né? sim, E para 20, né? O senhor falou que vai fazer. E como que tem sido assim na parte profissional da vida do irmão? Né? Acredito que o irmão já tenha terminado os estudos, né? Acho que sim, estava fazendo uma faculdade, não sei se o irmão sim. teve prosseguimento, mas como que é essa parte da vida profissional, como que tem sido? Que também é uma parte para nós jovens, né, irmão Rafael? Que é uma parte essencial, É, querendo ou não. Claro que nós estamos aqui falando de algo espiritual, né? O nosso objetivo é espiritual, mas o nosso público é jovem, então todas as experiências, né? Porque Deus está em todas as áreas de nossas vidas, né, irmão sim. Rafael? Deus em primeiro lugar em todas as áreas. Como que tem sido essa parte profissional na vida do irmão? Bom, deve falar um pouquinho assim? Sim, Falar muito, não? Fica tranquilo. Fica à vontade, na verdade. Amém. Você fica à vontade. Na parte profissional, assim, eu creio que até esse momento eu tenho que só agradecer a Deus, né, pelo que Ele tem feito na minha vida. E assim, que nem eu falei aqui para os irmãos, né? Eu creio que um dos motivos, assim, que Deus tanto tem me abençoado assim é sempre você manter o temor pela palavra de Deus, né? Você ser fiel ali, né? Nas coisas que Deus tem colocado na sua mão. E na parte profissional, assim, falando, que nem eu falei aqui, eu trabalhei de jovem aprendiz, eu comecei a trabalhar de... Na verdade, eu comecei a trabalhar cedo, assim, né? Antes de eu trabalhar de jovem aprendiz, eu até lembro até hoje, assim, que quem é mais próximo de mim me conhece, assim, que eu sempre tive o espírito empreendedor, assim, né? Eu nunca me conformei, assim, de trabalhar registrado, assim, embora atualmente eu trabalho registrado, mas ter o Matheus aqui sabe, a gente sempre tá procurando evoluir, assim, ter o nosso próprio Sim. negócio, né? Então, assim, quando eu tinha mais ou menos uns, se eu não me engano, era 14 a 15 anos, minha mãe fazia brigadeiro. Minha mãe, eu falei pra mãe, eu quero vender brigadeiro, né? E que eu assistia a esses vídeos dos empresários falando, eu comecei assim e tal. Aí eu falei, vou fazer o mesmo, né? E teve um dia que acordei, rapaz, tava frio, rapaz do céu. Eu falei, mãe, eu vou vender, vou vender. Aí ela pegou, comprou os negócios, ela comprou, né? Ela fez uns brigadeiros lá e eu saí de manhãzinha vendendo lá
no bairro lá, rapaz, andei, mas graças a Deus vendi tudo, né? E eu comecei assim, né? Aí eu chegava lá em casa lá com um monte de moeda de R$ 1, notas de R$ 2, assim, aí espalhava na cama assim, Tô e rico. voltou rico. E, Milionário. é, e assim, depois eu vendia no bairro, assim, né? E depois eu comecei a vender nos terminal da cidade, assim, né? Sim. Aí minha mãe que produzia pra mim, né, os brigadeiros, aí dava umas 9 horas da manhã, eu ia pro terminal e ficava vendendo lá até de tarde, assim. Aí de lá eu ia direto pra casa da minha avó, que era perto da escola, e tomava E- banho e ia pra escola, né? E quando eu trabalhava no terminal, eu comecei a vender no brigadeiro, depois comecei a vender bolo de pote. Depois chegou a época do frio, aí eu consegui um cara lá e ele comecei a vender sonho, né? No sonho eu achava de vender. Aí depois acabou o frio, veio o calor, eu comecei a vender geladão, né? No terminal. E rapaz, eu ganhava bem. Eu chegava lá por volta das 9 10 horas, trabalhava até umas 3 4 assim. E na época eu tirava mais que um salário mínimo vendendo, assim, né? E é algo que eu sempre gostei, assim, né? Trabalhar na parte de vendas, né? E logo assim depois eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, né? E eu trabalhava meio período ali. E na época, assim, minha mãe que queria que eu fosse, né? Trabalhar de menor aprendiz, eu não queria, não. Eu queria trabalhar com as minhas vendas, né? Mas eu fui, né? Como a gente morava com os pais, assim, né? Você tinha que respeitar, né? É, Então, eu bíblico, né? Porque senão. comecei a trabalhar de menor aprendiz, querendo ou não, foi uma experiência boa, Sim. assim, né? Porque aprendi muitas coisas ali, e, assim, na minha época, né? Tinha bastante jovem aprendiz e a maioria deles ganhava metade de um salário, né? E eu falava, ah, não, rapaz, tô ganhando mais de um salário, vou ganhar metade de um salário. Aí, graças a Deus, rapaz, eu consegui um emprego como menor aprendiz e ganhava um salário. E tava bom, né? Que trabalhava no ar-condicionado do computador, fazia praticamente nada, ganhava um salário, né? E foi uma experiência boa, assim, né? Também tem um curso profissionalizante, se eu não me engano, né? Sim, a Sim. gente fazia um curso, né? Para poder entrar no mercado de trabalho, né? E assim, eu trabalhei como menor aprendiz e logo quando acabou o contrato ali, né? Que quando você faz 8 anos, aí encerra o contrato, né? Aí eu falei assim para Deus, eu quero ficar uma semana descansando e depois eu queria trabalhar com meu tio na obra lá, né? De servente, porque quando você sai lá, você recebe o acerto e você tem, que no meu caso eu ganhei acho que 4 ou 5 meses de seguro-desemprego, né? Hum, Aí eu falei, eu quero juntar esse dinheiro aí, né? Não quero perder, né? hum. Se eu arrumar outro serviço registrado, eu vou perder. Aí eu comecei e foi feito e dito, eu encerrou meu contrato, eu fiquei uma semana em casa e logo após meu tio me chamou para trabalhar com ele, né? Foi conforme eu tinha pedido para Deus. E eu comecei a trabalhar com meu tio ali de servente. E eu lembro que eu andava 15 quilômetros de bicicleta. 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que gostei de enfrentar os desafios, né? Minha mãe, quando eu comecei a falar que eu ia trabalhar de servente, rapaz, mas você não vai aguentar não, como que você vai dar 15 km de bicicleta e para ir para voltar e trabalhar de serviço pesado ainda? Eu falei, não, eu vou dar conta. E eu ia, rapaz, ia de bicicleta, né? Até eu peguei uma época do frio ainda, rapaz. Tinha vez que tava aquele frio de 7 graus, pegava minha bike, rapaz, e ó, E ia pro embora. serviço. E às vezes chegava molhado, né, das garoas, assim, mas nunca desisti. Então, até nessa época foi a época que eu tava tirando minha carteira de motorista, né? Nessa época aí, comecei, eu tava trabalhando com meu tio. E quando eu trabalhava com meu tio lá na obra, assim, né? O dono da obra lá, ele gostou muito de mim, né? E ele pegou e me chamou para trabalhar com ele, né? A obra tava quase acabando já. Aí ele pegou e falou, Rafael, você não quer vir trabalhar comigo? Só para você cuidar da obra aqui, você não vai fazer nada, não. Aí, na época eu ganhava R$ 80 a diária com meu tio, né? Aí meu tio pegou e falou, ele vai te chamar para trabalhar com ele. Fala lá que pede R$ 100 por ele, né? A diária. Aí eu falei, rapaz, mas na época eu tinha 18 anos só. Tinha.
tinha acabado de completar 18, né? 18 anos só, rapaz, vai pagar R$ 100 a diária pra mim, né? Porque aqui em Campo Grande, assim, não é... tem servente, assim, que ganha R$ 100 ou até mais, assim, mas eu era meio que inexperiente ainda, né? Aí ele pegou e me chamou no canto, assim, o dono da obra, né? O senhorzinho falou, Rafael, eu gostei muito de você é muito organizado, você não quer ficar cuidando aqui da obra aqui? Aí ele falou, quanto que você tá ganhando lá? Aí eu falei, então, meu preço é R$ 100, né? E na hora, assim, ele falou, eu vou pagar você R$ 100, como é que você quer receber? Você quer receber R$ 100 por dia? Você quer receber semana, quinzena? Eu fiquei parceiro da vida, né? Porque eu ia pra obra assim, eu ficava o dia inteiro sentado só cuidando dos caras, né? Que tava na fase de acabamento da obra, eu ficava cuidando dos pintores, não fazia nada, praticamente ganhava mais que quando eu trabalhava no braçal, assim, né? Sim. E isso foi lá mais ou menos em setembro ali, e no ano de 2013, foi 2021, né? Aí tanto é que eu falei pra minha mãe que minha mãe falou, Rafael, você não vai fazer uma faculdade, estudar? Então eu falei, eu vou, mãe, mas e meu objetivo era sair do serviço braçal, né? Porque querendo ou não, não ia dar conta trabalhar braçal e ainda chegar aí e estudar, né? Estudar. Aí Sim. eu falei, vou ficar aqui até mais ou menos no final do ano aqui trabalhando na obra, né? E depois eu vou arrumar um serviço registrado, assim, né? Na área que eu trabalhava, né? De administrativo, assim, né? Sim. Aí eu peguei, comecei a orar para Deus, né? Abrir as portas, tava chegando no final do ano, era outubro, era finalzinho de setembro, começo de outubro. Aí eu lembro que um dia tava eu e meu tio, né, que trabalhava lá comigo, o senhorzinho contratou ele também só para cuidar lá. Aí nós tava pondo umas pedras lá no carrinho lá, né? Aí nós tava lá na frente da rua, já vou encerrar. Que isso, fica à Aí vontade. eu tava lá, nós tava lá na frente da calçada tirando umas pedras lá. Aí passava só aqueles carrão, assim, né? E, e a gente falava assim, rapaz, um dia você tem um carro assim. Aí teve uma, né, até nós começamos a comentar, rapaz, que esse povo fica passando de carro aí? Será que eles não trabalham, não? Aí eu peguei e falei, ô tio, eu ainda, meu sonho é arrumar um emprego assim que de manhã eu fico assim na empresa assim e à tarde eu sair assim, né? Pegar o carro da empresa e resolver, tipo, serviço externo, assim, né? Sim. Eu comecei a orar nesse sentido, assim, eu falei até para Deus o tanto que eu queria ganhar. E quando foi no comecinho de outubro, eu tava sentado lá na hora, né? Numa tarde lá sem fazer nada, e eu tava vendo umas vagas de emprego pelo celular, assim, né? Aí do nada eu achei uma vaga lá de emprego numa empresa de máquina, né? E aí eu peguei e fiz um currículo lá na hora pelo celular, nem currículo eu tinha. Fiz um currículo lá da V lá, meio por cima assim, e mandei, né? Aí eu falei, só queria ver mesmo se dava certo, né? Porque chegou uma vaga no e-mail, assim, né? No site que eu cadastrei. Sim. Eu falei, eu vou ver se esse negócio é verdade. Eu mandei um e-mail lá, né? No meu currículo. Currículo. Sim. E aí passou uns 2 dias assim, uma mulher entrou em contato comigo e falou, o senhor que é o Rafael, se candidatou para essa vaga? Eu falei, sim, sou eu. Ela falou, você tem interesse pela vaga? Eu falei, sim, tem. Ela falou, me manda seus documentos para mim. Aí eu mandei meus documentos lá e aí tudo no mesmo dia, assim. À noite ela pegou e mandou um questionáriozinho pelo celular mesmo para eu responder. Falou, "Ó, parabéns, você está contratado. Foi selecionado. Foi selecionado para a vaga. Na semana que vem você começa. E nem documento eu tinha, né? Tipo, faltou uns documentos lá, ela falou, tenta correr atrás desses documentos com a gente, que a gente precisa do senhor o mais rápido possível, né? Aí até era minha reservista, que eu já tinha, né? Mas nunca fui lá no Tinha quartel pegado. buscar. E alguns outros documentos assim, eu corri atrás. E assim eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? E eu cheguei lá nessa empresa, rapaz, foi conforme eu tinha pedido para Deus, rapaz. De manhã eu fico assim na empresa cobrando os clientes ali, né? Eu trabalho no setor financeiro e à tarde eu vou no banco, no cartório, faço serviço externo, assim, né? E eu comecei ganhando o salário que eu tinha, na verdade eu comecei ganhando R$ 100 a menos que eu tinha pedido para Deus, né? Aí quando completei uns 2 meses de empresa, aí logo subiu pro salário que eu tinha pedido, né? E assim foi indo, e tipo assim, até faz um ano e pouco eu tô trabalhando nessa empresa e recentemente eu comecei a morar sozinho, assim, né? Aí eu peguei e falei, eu acho que eu vou pedir um aumento pra minha patroa, né? Porque
morando sozinho agora, e eu sempre fui uma pessoa assim que gostei de ter, chegar no final do mês, ter um dinheiro sobrando Sim. ali, né, pra guardar, assim. Então, uma segurança, né? Uma segurança. Tipo assim, Alguma o coisa. salário que eu ganhava dava pra viver bem, assim, né, mas eu queria ter mais, assim, pra ter continuar a minha reserva, assim, Sim. né. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou pedir um aumento pra minha patroa aqui, né. Aí logo chegou o dono da empresa, né, e falou que ia reajustar o salário de todos os funcionários da empresa, né? E, tipo assim, como todo ano é obrigatório você ter um reajuste ali de não sei quantos por cento ali, né? Mas só sei que o dono da empresa lá viu meu salário assim e reajustou meu salário, subiu uns 30% meu salário do que eu ganhava, né? Tipo, vamos dizer, um terço a mais que eu Sim. ganhava, né? Então, rapaz, e tipo assim, eu nem cheguei a pedir pra minha patroa o aumento, né? Eu tava cogitando só ir nela e pedir, né? E sem eu falar nada, Deus já ouviu o meu clamor ali. Sim. O dono da empresa mesmo foi lá e subiu o meu salário, né? Então, eu creio que na parte financeira, assim, né? De serviço, assim, Deus sempre tem me abençoado, né? E o segredo nisso é você sempre ser ofertante, né? Porque eu lembro que eu já até testemunho aqui nos jogos, na minha época que eu trabalhava de servente com meu tio, assim, era uma das épocas que eu ofertava bastante, assim, né? Tinha vez que eu ofertava até metade do meu salário, assim, né? Então, isso, ofertar assim, sempre foi algo que eu fui ensinado, que eu sempre gostei, é algo que eu sinto feliz comigo mesmo, poder, tipo, ajudar alguém que tá precisando, ou ofertar, assim, é algo que quando eu faço, rapaz, não tem felicidade maior, assim, sabe? Então, na parte financeira, assim, né, de trabalho, eu creio que, pelo que eu tenho pedido para Deus, né, Deus sempre tem me abençoado e, atualmente eu trabalho registrado, assim, mas sempre estudando sobre empreendedorismo, assim, né, se Deus quiser, até ano que vem, nós está com com a empresa aí. Amém, rapaz. E isso que o irmão citou é de suma importância, né? Muitas vezes a gente, como jovens, nós não temos, às vezes, tanta maturidade para entender algumas coisas, principalmente no âmbito financeiro. Como nós estávamos conversando antes, né? Todas as coisas pertencem ao plano de Deus, né? Até mesmo nossa vida financeira, nossa vida conjugal, todas as coisas da nossa vida, né, meu irmão? Então, colocar Deus em primeiro lugar, né? O irmão citando isso a respeito de oferta, né, de ser um ofertante, isso é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida financeira. É Sim, você estar dizimando, é você estar ofertando. E a promessa é bíblica, né? E Deus, eu creio que meu Deus não falha, né? sim, Nós cremos que nosso Deus não falha. Nosso Deus não fica devendo para ninguém, né? Eu até falo assim de uma maneira assim descontraída, não que eu quero fazer piada, mas até dizer assim, Deus não é um caloteiro. Ele não vai sim, ficar devendo um homem, um fulano, um beltrano. Ele deu sua promessa ali, né? Isso é um maravilhoso testemunho, porque às vezes como nós somos jovens, a nossa cabeça não bate muito bem, né? Em outras palavras, né? Então a gente falta maturidade, às vezes, principalmente a questão financeira, né? Administrar o dinheiro. Às vezes a gente pensa, poxa, eu vou devolver meu dízimo ali, mas eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou ofertar, eu vou ficar sem dinheiro, né? Eu sei que todos nós passamos por essas coisas, são tentações do diabo em sim. nossa mente para nós não cumprirmos a palavra, né? Mas esse testemunho que o irmão deu aí é algo maravilhoso, porque como jovens, eu creio que a fase que mais, não que nas outras fases não temos que ofertar, né? Mas a fase que mais temos que ofertar mais é na juventude, É. né, meu irmão? Porque é um plantio, né? É uma plantação. E Você assim, planta para colher, né? Fala. E assim, que nem eu falei assim, que quando eu queria algo, eu pedia para Deus e eu sempre fui um rapaz assim que sonhei muito alto, assim, né? Sim, Então, tipo, aqui, não sei, na cidade dos irmãos, mas aqui a média de salário, assim, um salário comercial é 1.400 assim, sim, 1.600. Aí eu falei, rapaz, eu vou trabalhar para ganhar 1.400 1.600 né? Eu sempre quis mais, assim, sim, né? E eu orava e pedia mesmo, falava, Senhor, eu quero tanto, não quero um salário comercial. E, tipo, às vezes a gente até ficava com medo assim, rapaz, mas, tipo, eu sou um jovem de 18 anos, como que eu vou ganhar tanto, assim? Tipo, o segredo também é você orar e nunca duvidar daquilo que você tá pedindo para Deus, porque Deus é Deus, né? Então, o salário comercial, que geralmente é 1.400 1.600 mas, fala, Senhor, não quero ganhar salário, não, esse salário aí não, eu quero tanto. sim, E que nem eu falei, né? O salário que eu pedi para Deus, Deus me deu, né? Eu
eu até brinco assim, talvez se eu tivesse pedido mais, Deus tinha me dado mais ainda. Sim. Amém. Isso foi ver, né, irmão? Você estava citando isso. Você pediu, É, mas antes você ofertou. sim, Não que a gente tá falando, é o segredo de você ganhar, mas não é isso, não. não. Né? Vocês não pensaram errado. Mas teve uma ação e uma É, reação, sim, né? Teve um plantio e teve é, uma colheita, né? E até algo assim que é interessante, que Deus ele sabe todas as coisas, né, Rafael? uhum, Então, muitas vezes Deus sabia da sua prece, né? Mas será que sua prece teria o mesmo efeito se você não tivesse plantado lá atrás? sim, Será que esse atendimento, essa prosperidade que chegou, teria se você não tivesse plantado lá atrás, não tivesse ofertado, né? Então Deus ele ouve a nossa oração, né? Ele ouve a nossa oração, mas também a nossa atitude a respeito daquilo também é o que demanda muitos sim, resultados, tanto positivos quanto negativos, né? É interessante. E, irmão Rafael, o senhor como jovem, né? O senhor tem vencido, tem batalhado, né? Como todos nós temos batalhado. E se estamos aqui pela graça, é porque Deus tem nos dado vitória, né? E fala assim alguns conselhos que você dá para o nosso público é jovem, embora sim, vários irmãos nos acompanham e é maravilhoso ter sua presença aqui, meu irmão, você que não é jovem, e que às vezes já é um senhor casado, às vezes nos acompanha, que Deus te abençoe, né? Mas para o nosso público que é mais voltado para os jovens, o irmão que Deus tem dado vitória nessa era maligna, quais são os conselhos que você tem, que você pode explanar assim da sua experiência, que você pode explanar assim para esses jovens? sim. É, um conselho assim que eu poderia dar para os jovens, é, até não é um conselho meu assim, é um vídeo assim que o pastor Aldo gravou uma vez. Como o Matheus tá lembrado, o pastor Aldo gravou um vídeo assim falando que para o jovem vencer, ele sempre tem que estar em constante contato com a palavra de Deus, né? Estar em comunhão ali com outros jovens, né? O companheirismo ali. Então, eu creio que algo que Deus tem me feito vencer, né, nesta era, assim, é você sempre estar em contato com a palavra de Deus, você sempre estar constantemente fazendo algo ali, uma obra para Deus, né? Então, você sempre está envolvido, né? Achei a palavra certa. Você está Envolvido com as coisas de Deus. envolvido com as coisas de Deus, porque quando você está envolvido com as coisas de Deus, meu irmão, não tem espaço para as coisas desse mundo, né? Porque, que nem quando eu comentei, na minha função aqui, né? Eu sempre estive muito envolvido, né, com as coisas de Deus e eu não tem espaço, assim, para você querer ter algo das coisas deste mundo aqui, né? Então, um conselho para os jovens, né? É você sempre estar envolvido com as coisas de Deus, né? Tente o máximo você estar envolvido ali, você ocupar uma função, você estar em companheirismo com outros jovens, né? Então, eu creio que você estando envolvido com as coisas de Deus, sem sombra de dúvidas, creio que vocês vão vencer, né? Amém, amém. E maravilhoso, irmãos, estamos chegando ao fim de mais um programa. Tá bom? Agradecemos aí a sua audiência. Quero agradecer aqui a nossa parte técnica, né, rapaz? Nós somos chiques aqui. Irmão Samuel Zanappo, irmão Felipe, eles que cuidam dessa parte mais técnica. Quero deixar um agradecimento a eles. Um agradecimento a você, irmão Rafael, Amém. por seu tempo, dividir um pouco das suas experiências, da sua vida. E a você também que está do outro lado aí nos acompanhando. Né? Para nós, tudo isso aqui que fazemos que nós dedicamos aqui, para de alguma maneira Deus, através de nós, poder te abençoar. Então agradecemos a sua audiência, que Deus te abençoe. Peço novamente se puder deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. E eu deixar até um desafio. Você gostou desse programa de hoje? Você gostou dessa experiência? O que você achou da experiência do Rafael? Te enriqueceu de alguma maneira? Deixa aqui nos comentários esse vídeo. Compartilhe com alguém que você conheça, algum jovem, até alguém que não seja jovem, para que seja abençoado também. Tá bom? Então, na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui e aguardamos aí a sua audiência. Shalom. Shalom.